Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante do Evangelho que nos é relatado a figura de duas irmãs, Marta e Maria. E a pergunta que o Evangelho hoje nos provoca à reflexão: o que é mais importante? O que Marta estava fazendo ou o que Maria fez? Para entendermos o texto, vamos começar o que hoje esse texto ele quer nos dizer. Diz o relato do Evangelho que Jesus entrou num povoado e ele foi recebido e acolhido por Marta em sua casa. Diz o texto que após o acolhimento e a recepção de Marta, Marta imediatamente colocou-se a se ocupar com seus afazeres, com a atividade da sua casa. Do contrário, a irmã de Marta, chamada Maria, ela colocou-se aos pés do Senhor para escutar a palavra do Mestre. Daí, Marta, muito ocupada e preocupada com aquilo que deveria fazer, ela foi até Jesus e fez a seguinte pergunta: Senhor, tu não te importas que a minha irmã me venha ajudar com os afazeres? Jesus apenas respondeu à questão de Marta, dizendo: Marta, Marta, por que tu te preocupas com tantas coisas? Só uma coisa lhe basta: escolher a melhor parte. E Maria, conforme diz o texto, escolheu a melhor parte. Está aos pés do Mestre para escutar a sua palavra. Mas o que o texto ele tem a dizer para nós e qual é a mensagem que ele quer deixar para nós no dia de hoje? O problema aqui não é sermos como Marta e nem sermos somente como Maria. Mas aqui é um ponto de equilíbrio que nós podemos colocar na nossa vida. Marta foi uma mulher de ação. Marta foi uma mulher de iniciativa. Ela cuidou daquilo que ela deveria cuidar. Assim deve ser cada um de nós na nossa vida. Devemos ser pessoas de atitudes, pessoas de ação, pessoas que tomem a iniciativa para cumprir a missão e a função que Deus determinou para nós neste mundo. O grande problema aqui de Marta não foi estar ocupada com os afazeres, mas muito provavelmente porque ela estava num ativismo, e que é o grande problema da sociedade de hoje, cair no ativismo
esquecer daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental. Por isso que hoje nós precisamos olhar para esse evangelho e refletir: como que estão as minhas atitudes? Como estão as minhas ações? Será que eu tenho cumprido a função e a missão que Deus me confiou neste mundo? Em primeiro lugar, dentro da família. Em segundo lugar, no trabalho do dia a dia. Em segundo lugar, nós temos aqui a figura de Maria, que escolheu a melhor parte e Jesus a elogiou, porque a melhor parte que ela escolheu não lhe será tirada. Marta aqui, ela é a figura daqueles que buscam na oração o recolhimento interior, que buscam valorizar na oração a escuta de Deus, que busca estar sempre aos pés do Senhor para escutar a sua palavra. Você de casa, como que tem estado a sua vida de oração? Você tem valorizado a oração como principal da sua vida? A oração que você tem feito tem te levado a um profundo recolhimento com Jesus? Na sua oração, você tem procurado calar as vozes do interior para escutar a voz do Mestre que quer falar? Hoje, Jesus está convidando eu e você para termos a atitude de Maria, que colocou-se aos pés do Mestre para escutar a palavra dele. E quando nós escutamos a palavra de Jesus, tenhamos toda certeza, tudo na nossa vida não será movido por nós mesmos, mas pela vontade de Deus. Meus irmãos e irmãs, para concluir a meditação do Evangelho de hoje, Jesus quer que saibamos escolher a melhor parte, estar aos pés do Senhor, saber o que Deus tem para nós. Na vida é assim, as pessoas fazem escolhas, tomam decisões precipitadas, e nós como cristãos, antes de tomar qualquer decisão na vida, procure entrar em oração, vá perguntar para Deus: Senhor, é isso que tu queres? Senhor, é este chamado que tu tens para mim? É esse o rumo que o Senhor quer dar à minha vida? Saber escutar a Deus na oração hoje é um desafio para todo cristão, porque nós estamos num mundo tão acelerado, cheio de tantas informações, que quando a gente vai rezar, parece que a nossa mente fica vagando em tantos pensamentos, preocupação, e não conseguimos escutar a voz de Deus. O texto da primeira leitura fala sobre o testemunho do apóstolo São Paulo. E aqui na primeira leitura, o apóstolo, ele vai relatar tudo aquilo que ele viveu no passado da sua vida. Foi um grande perseguidor dos cristãos. Ele queria destruir a fé do povo. Mas, quando ele teve a experiência com a ressurreição, quando ele teve a experiência com o Espírito Santo, o apóstolo São Paulo, que era um grande perseguidor dos cristãos, agora ele se torna o pregador para os pagãos. Um homem de ousadia, um homem de coragem, que não teve medo de pregar o Evangelho. E olhando para o apóstolo São Paulo, nós precisamos pedir a Deus a mesma ousadia deste homem, que não teve medo de pregar, que não teve medo de falar de Deus, que enfrentou os pagãos daquele tempo. Hoje nós cristãos também precisamos nos levantar com ousadia, com fé e com coragem. Não ter medo de pregar o Evangelho, não ter medo de falar de Jesus. Nós muitas vezes temos medo e vergonha de falar de Deus para as pessoas, para não sermos desprezados. O Evangelho não pode ficar escondido. Ele precisa ser anunciado, ser pregado. É por isso que tem muitos cristãos que estão aí cansados, abatidos, já não têm quase fé,
porque na verdade está faltando alguma coisa. E o que está faltando para nós é o poder do Espírito Santo. Porque quando nós experimentarmos o poder do Espírito Santo, seremos como Paulo, homens e mulheres cheios de ardor, cheios de ânimo, cheios de fervor para anunciar o Evangelho. Ao olharmos para a liturgia da palavra hoje, que possamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos faça ser homens e mulheres pregadores da palavra do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.